Oi, gente! Hoje eu vou falar algumas dicas de estudo para você que quer focar mais nos estudos em 2025. Eu vou falar algumas técnicas que funcionaram comigo e que eu acho que vão funcionar com vocês também. Para quem está entrando no ensino médio, para quem não sabe, eu estou no segundo ano do ensino médio. Então, esse ano eu tô tentando focar muito nos estudos, né, por conta dessa coisa de vestibular e tal, ano que vem eu me formo. Então, eu testei algumas técnicas e eu vim aqui falar pra vocês algumas delas que eu achei boa. Bom, gente, a primeira dica é você estudar um pouco por dia. Não adianta chegar um dia antes da prova e você tá desesperado sem saber a matéria e querer pegar tudo, estudar toda a matéria em um dia só. Não vai adiantar, gente. No dia seguinte você já vai ter esquecido tudo. Entendeu? Principalmente se você tá entrando no ensino médio, que tem bastante conteúdo, tá? É bem mais puxado. Vocês não vão conseguir ir bem nas provas estudando um dia antes ou na madrugada de antes da prova. Você tem que criar uma rotina de estudos e pegar uma horinha do seu dia que seja e estudar tudo o que você viu naquele dia. Desde o primeiro dia de aula eu tô fazendo isso. Ano passado eu estudava uma semana antes das minhas provas, mas agora eu tô achando bem mais fácil. Hoje eu tive minhas duas primeiras provas do ano. E foi uma técnica que funcionou comigo, foi estudar um pouco a cada dia. Então, desde o primeiro dia de aula, eu peguei todas as matérias, todos os conteúdos que eles passaram no dia, fui fazendo as tarefas certinho. Fui estudando um pouquinho por dia, uma horinha por dia, gente, não ficou pesado. Chegou no dia da prova, no caso hoje, eu lembrava da matéria que a professora tinha passado tanto na aula, tanto nos que eu tinha estudado durante os dias que eles foram passando matéria. Então chegou o dia, né, um dia antes da minha prova, que foi ontem, eu já sabia a matéria, porque eu já tinha estudado antes, eu só tive que dar uma revisada, assistir umas videoaulas, refazer uns exercícios e eu fui bem. Outra coisa, gente, é você não estudar de madrugada, não só porque você não vai lembrar das coisas, mas também porque se você não tiver com o sono regulado, se você não tiver dormido bem, você não vai conseguir se concentrar direito na prova. Você precisa dormir bem, você precisa ter uma noite descansada, descansar bem, para você conseguir lembrar de tudo da sua prova no dia seguinte. Outra coisa é vocês determinarem um tempo de estudos. Assim, tem vários jeitos que você pode fazer isso. Tem vários métodos. Por exemplo, o método Pomodoro, que é basicamente você estudar por 25 minutos e descansar por 5. Até que tem aplicativos e sites que contam esse tempo. É só você pesquisar Pomodoro para baixar o aplicativo ou no Google mesmo, pesquisar Pomodoro. E aí você entra lá, ele vai ter lá, né? Contar 25 minutos, depois 5 minutos de pausa. Ou se você não gostar desse método, tem muitos outros métodos, gente. Se vocês quiserem, faça outro vídeo só trazendo esses métodos de estudo que você consegue, ou você pode determinar o seu próprio tempo. Você coloca no cronômetro e marca o tempo que você quiser. Eu sou uma pessoa que não consegue estudar assim, determinando um tempo, porque eu sinto que, por exemplo, do Pomodoro, eu estudo 25 minutos. Aí eu já peguei o embalo, sabe? Aí eu não gosto de ficar cortando o raciocínio no meio, até porque se eu começo a entrar no intervalo, eu, tipo, fico 5 minutos no intervalo, aí eu não quero mais sair do intervalo, porque eu já perdi o embalo de estudar, sabe? Então, pelo menos pra mim, eu não gosto de determinar um tempo específico pra estudar. Eu gosto de ir estudando, até perder a vontade. Aí, quando eu canso de estudar, eu paro de estudar do dia, assim, eu paro. Porque como eu estudo uma hora, eu consigo estudar mais ou menos uma hora por dia, né? Direto, assim. Aí eu começo a ficar cansada, aí eu paro de estudar naquele dia e só volto a estudar no dia seguinte. Porque, como eu disse, eu estudo um pouquinho por dia. Então acaba que não fica pesado e não fica faltando nada pra eu estudar. Consigo ter um limite bem certinho, sabe? Mas aí isso é de cada um, né? Cada um sabe o tempo que consegue, o método que consegue. Então, eu recomendo vocês pesquisarem isso, métodos de tempo de estudo, porque eu acho que é muito bom para vocês se organizarem nos estudos. E, gente, não pensem que é só o tempo de estudo que importa, porque o jeito que você estuda também importa. Não adianta você ficar 5 horas estudando direto, sem pausa, porque, gente, primeiramente, o tempo é muito longo, você não vai
o seu cérebro vai dar 1 hora ali, 1, 2 horas, você já vai estar cansada, você não vai estar conseguindo mais absorver, sabe, o conteúdo. Por isso que é importante você dar uma pausa, ou você estudar por um tempo, aí você para, acaba no dia, mas você precisa de uma pausa. Não adianta ficar a tarde inteira estudando que você não vai conseguir absorver nada, porque é muita informação pro seu cérebro. E às vezes você tá estudando do jeito errado, você fala, ai, mas eu estudo um pouquinho por dia, só que chega na prova e eu não vou bem. Não é só o tempo, sabe? Você tem que achar um método que dê certo pra você. É a mesma coisa que eu pegar minha apostila de estudos, ler ela inteira e falar que eu estudei, sendo que eu não estudei nada porque eu só li, não processou nada, entendeu? Então, além do tempo, você precisa achar um método que você entenda mais fácil e mais rápido. E, gente, cada um tem o seu método. Eu vou falar alguns métodos aqui, para caso vocês queiram. Tem gente que entende melhor lendo, então você lê, vai grifando as partes importantes. Só da pessoa ler, ela já entende. Tem gente que só consegue entender com alguém explicando, sendo os professores ou vendo uma videoaula. Tem gente que só entende fazendo exercício, então ela lê, dá uma olhada na matéria e faz exercício. Tem gente que aprende com flashcards. Gente, aliás, flashcards é uma coisa muito boa pra quem, principalmente para provas que você tem que memorizar nomes, sabe? Tipo biologia, que tem bastante coisa. E como que você. E o que é flashcard, né? Flashcard é basicamente você pega. Você pode fazer tanto no celular, tanto em folha física. Aí, por exemplo, na folha física, você pega tipo um papel assim, de um lado você escreve tipo uma pergunta, o significado de algo, e aí no outro lado tem a resposta. Então você pega, você lê a pergunta, você responde na sua mente e vira pra olhar se você acertou. Tem isso, você pode fazer tanto no papel, tanto em aplicativos, sites. Eu sei que tem um muito bom que eu uso que se chama Quizlet. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês. E realmente ajuda demais a memorizar. Aí você precisa achar o seu jeito de estudo. Tem gente que estuda fazendo resumo, que no caso é o meu jeito de aprender melhor, que é fazendo resumo das matérias só exatas, gente, exatas. Não tem outro jeito de aprender se não for fazendo conta. Você vê uma videoaula, lê a matéria, mas depois faz exercício, porque se você não fizer exercício de exatas, matemática, física, química, você não vai conseguir fazer na prova. Outra coisa, gente, é você deixar o seu material escolar à sua cara, porque isso vai te motivar muito a estudar, sabe? Porque você vai estar lá com coisa nova, com coisa, sabe, na sua cara mesmo. Aí você vai dar uma motivação para você escrever, para você usar aquele material. Então, ter um material assim que você goste é muito importante. Além disso, deixar o seu caderno organizado também é muito bom, porque você consegue entender melhor. Busca como faz títulos diferentes, jeitos de escrever o resumo diferente no caderno. Usa canetas coloridas se te ajudar a memorizar, post-its. Gente, faz o que vocês quiserem no caderno de vocês para vocês conseguirem memorizar melhor e consequentemente entender melhor a matéria. Então, usa caneta colorida, ou se você entender melhor, caneta preta, faz setinha, faz desenho, faz o que você tiver que fazer para conseguir deixar o seu caderno organizado e mais fácil de você entender na hora de estudar. Mas também não exagerem, porque se vocês ficarem muito tempo fazendo título, muito tempo demorando, né, para trocar a cor da caneta, pode acabar te atrasando também, até porque, principalmente quem vai para o ensino médio, assim, os professores, eles não vão ficar perdendo tempo esperando você fazer os detalhezinhos do seu caderno para decorar. Então tem que ser uma coisa, assim, bonita, fácil e prática, que você consegue fazer rápido, sem perder muito tempo, porque os professores não vão ficar te esperando. Última coisa, gente, presta atenção na aula. Eu sei que parece uma coisa meio óbvia, assim, mas pode te ajudar muito, porque às vezes os professores, eles falam algumas coisas que você lembra na hora da prova, assim, uma memória de alguns dos seus professores falando. E às vezes eles dão dicas de como memorizar, fórmulas, essas coisas. Então é bom sempre prestar atenção. Porque eu sei que às vezes você fala, nossa, eu não tô entendendo nada que o professor tá falando, então eu vou simplesmente me desligar aqui, eu vou deixar pra minha eu do futuro estudar, cuidar disso. Mas sério, gente, presta atenção em cada segundo da aula, porque pode te ajudar muito
quando você for fazer a prova, você lê uma coisa que você não tinha estudado, mas você lembrou do seu professor falando em uma aula e aí você sabe a resposta. Então é sempre bom prestar bastante atenção. Anota as coisas que os professores falam. Anota, tipo, se eles derem alguma dica, algum jeito de decorar a fórmula, essas coisas, algum nomezinho. Sempre vai anotando tudo o que eles falam, que é o melhor jeito, assim, pra você decorar as coisas. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, tchau!